Nós vamos ter espaço agora para as perguntas, mas no painel que Marcos vai moderar, vai ter no final um pouco de espaço e aí vocês poderão colocar os comentários sobre essa palestra. Para as pessoas que estão presentes aqui também nós temos os espaços das pausas, etc. Vou passar a palavra para o próximo painel, que vai ser moderado por Marcos. Ele é membro muito ativo e fundador dessa rede latino-americana da segurança e inclusão sustentada. Marcos, te passo a palavra. Aqui, quando a gente quer escutar o relay, você mete aqui. ¿Está funcionando? ¿Se escucha? Estão ouvindo? Bueno, muchas gracias. Bom, muito obrigado a todas e a todos, pelo seu interesse e participação no Congresso. E neste painel, agradeço a apresentação feita por Catalina, e a mim me corresponde apresentar o primeiro painel, depois da interessante palestra, assim como a primeira discussão que houve também na inauguração. Eu menciono isso porque acho que, de uma certa forma, podemos ir incorporando as reflexões feitas, tanto na inauguração como na apresentação de Mariano, nessa própria conversação do painel, que eu vou introduzir agora. Então, para ir enriquecendo o debate durante esta manhã, o tema desse debate se chama O que a América Latina pode fazer no contexto global atual? E irão nos acompanhar a Érica Ruiz Sandoval, a quem eu vejo aqui na tela e mando minhas saudações. Olha, para mim é um prazer vê-la, você de novo, Érica. Érica é acadêmica do Colégio do México, do Centro de Pesquisa e Docência Econômica CID do México. Também nos acompanha nesse painel Carlos Romero, virtualmente, a quem eu vejo na tela, mas não sei se está conectado. Sim, aí está, Carlos. Oi, prazer em saudá-lo, Carlos. Muito obrigado por participar nesse painel. Não sei se você está ouvindo bem, Carlos. Bem, muito obrigado. E presencialmente também nos acompanham aqui, Carlos Romero, é acadêmico também da Universidade Central da Venezuela. E também nos acompanha Emir Sader, é coordenador do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estou sem áudio. Bom, para os temas que estamos discutindo aqui na região e no mundo. Também nos acompanha Esteban Ackett, da Universidade Nacional de Rosário, também um perito e acadêmico nestes temas. A emergência de uma governança geopolítica e a invasão russa na Ucrânia surpreendeu a região, o que é amplamente considerado como a crise mais séria, já seja latino-americana ou interamericana. Nós estamos na crise. Não existe uma concertação política regional em espaço como o G20, ou sobre o tipo de governança internacional. Recentemente, a Argentina manifestou seu interesse, através do BRICS, das propostas desenvolvidas pelo Brasil, com a exceção do México, cujo governo apresentou uma proposta em setembro passado. Nos países da região não fizeram iniciativa para buscar a solução para a guerra da Ucrânia. Também não houve pronunciamento público sobre a proposta do México aqui na região. As respostas desde a região se caracterizam por uma
pela agenda dos Estados, com baixa e inexistente força da concertação política, e não conhecemos um diálogo regional sobre a proposta do México ou de outra iniciativa regional sobre a crise. Apesar da ausência da concertação regional, a maior parte dos estados atuaram afirmando a tradição política e diplomática, qual se mostrou através do apoio maioritário, através das Nações Unidas, a proposta apresentada pelo México e a França, onde condenava o ataque da Ucrânia como um ato de agressão. Bolívia, Cuba, El Salvador e Nicarágua se absteram, e a Venezuela não participou na votação, mas apoiou a invasão fora do marco das Nações Unidas. Alguns autores dizem que se observa 4 grupos latino-americanos, exceto a Ucrânia, que condenaram sem ambiguidade a invasão da Rússia no território ucraniano, e eles tentam projetar uma certa neutralidade através dos conflitos e votam em contra da invasão, e os que projetam no curso de neutralidade legitima as posições da Rússia, e os que amparam as posições da Rússia como... Desta forma, diante da crise internacional mais severa desde o final da última guerra mundial, que inclusive ameaça com uma possível, inclusive com um impensado escalamento nuclear, a América Latina exige que... Isso já foi mencionado por Mariana anteriormente, mas também uma crise das suas instituições regionais, uma enorme fragmentação política e uma debilitando a capacidade de política global. A eleição de novo governo da esquerda na região, entretanto, além do México, Bolívia, Argentina, Honduras, Peru e o Chile, a Colômbia, eventualmente no Brasil, como nós esperamos, abriu a possibilidade de uma reconstrução da Agência Regional Latino-Americana. Nesse contexto, e dentro das limitadas possibilidades dentro de um painel, nos interessa então queremos examinar a opinião dos panelistas sobre o impacto da evolução dessa crise internacional e da guerra na Ucrânia na região, com um especial enfoque nas suas dimensões políticas e de segurança. Interessa explorar pelo menos 3 temas. Por uma parte, quais são as estratégias globais que se espera dos atores regionais? México, Brasil, também de outros atores relevantes como Argentina e Venezuela. Nos interessa conhecer mais detalhadamente as perspectivas dos estados mais importantes e explorar as possibilidades latino-americanas nesse cenário. Em segundo lugar, nos interessa também conhecer a opinião das e dos panelistas sobre a possibilidade da reconstrução do regionalismo latino-americano em crise, num cenário de crise e de disputa geopolítica, no aumento da instabilidade internacional. Finalmente, também nos interessa também a opinião e dos panelistas sobre quais são as políticas que se espera aqui na região e dos atores mais importantes no âmbito da segurança internacional. O México, a Argentina e o Brasil, por exemplo, construíram uma liderança internacional importante em matéria da não proliferação, porque tem legitimidade internacional para falar sobre o desarmamento numa crise como essa. Então, vamos desenvolver o painel na mesma ordem. Na mesma ordem da apresentação que fizemos recentemente, vamos passar a palavra para Érica Ruiz, a quem agradecemos uma vez mais pela sua participação. Érica, muito bom dia. Entendo que no México são 2 horas mais cedo do que aqui. Muito obrigada pela sua participação, Érica. Agradeço muito o convite e lamento não estar aí presencialmente. Isso é o que revela que a América Latina é demasiado grande. As colocações, é difícil ser otimista sobre qual é a situação na América Latina neste cenário já colocado, já explicado. A margem de manobra da região é bastante limitada por muitas razões, mas a primeira é porque parece que esta crise foi uma surpresa. E, além do mais, encontrou uma América Latina não somente mais fragmentada, como disse nosso moderador, sobre a crise do regionalismo, mas não somente isso, mas sim estamos fragmentados também internamente.
estamos depauperados, somos uma região cada vez mais desigual, a pandemia influiu para isso, somos mais violentos e, no entanto, estamos mais ideologizados, mais polarizados, e temos também uma crise grave de internacionalismo. É o que eu penso, pelo menos é o que eu vejo desde o México. Acho que é incrível que, ante uma situação como esta, com uma invasão da Rússia na Ucrânia, que é praticamente de manual, de primeiro de direito internacional público, não tenhamos podido falar com uma só voz na América Latina e condená-lo de forma unânime. Também temos visto uma dissonância importante entre nossas chancelarias, os mandatários e os que estão fazendo nossas equipes tanto das Nações Unidas como na OEA. Por exemplo, se fazia referência que tinha sido aprovada a resolução das Nações Unidas, sim, mas depois fomos incapazes de nos pronunciar na OEA em favor da Ucrânia. E no caso mexicano foi muito evidente a reticência, principalmente do presidente da República, para se pronunciar a favor da Ucrânia em contra da invasão e dizer que, bom, isto simplesmente não pode acontecer no cenário internacional se queremos viver numa ordem baseada em regras. Agora, há uma pergunta que eu me faço. A América Latina tem uma longa tradição, nossas contribuições ao direito internacional, mas recentemente eu me pergunto se realmente podemos levar a bandeira dessas regras, se as regras não estão sendo cumpridas nem mesmo nos nossos países. Pelo menos aqui no México, não são poucas as vezes que o presidente diz: não venha com que a lei é a lei. Nesse sentido, acredito que temos uma certa crise de governança interna que nos impede ter projeção internacional e agência. Eu progressivamente acredito que a América Latina tem se transformado em um objeto do que um sujeito. Ou seja, estão falando muito de nós, os Estados Unidos falam de nós, os europeus, os chineses, os russos, e nós consideram uma espécie de troféu desejável. Somente somos isso, um troféu. Não pensam qual é a opinião da América Latina, e talvez seja porque somos incapazes de ter uma só voz, de nos coordenar medianamente para dizer qual é a posição e, desde logo, não falamos da imposição de castigos e medidas que sejam mais importantes do que somente umas palavras. Também temos uma nostalgia, uma saudade de Guerra Fria. Acho que a Academia dos Estados Unidos também, talvez porque consideram que era um tempo mais estável, que éramos felizes e não sabíamos que essa incertidão que estamos vivendo agora, desejaríamos ter, ainda que fosse essa ordem bipolar e esse equilíbrio de teor que a caracterizou, mas acredito que é um modelo muito pouco adequado para descrever em que direção vamos neste momento, e resgatar velhos modelos do baú das lembranças não nos vai ajudar. Agora, quero concluir essa primeira intervenção dizendo que acredito que a América Latina também está um pouco como naquela obra de teatro, Esperando a Godot, que é do Brasil, parece. Acho que a liderança que pode exercer um país como o México não é suficiente para uma região que precisa acordar totalmente e precisa se mobilizar, talvez por um mero instinto de sobrevivência. Eu já não estou buscando uma contribuição significativa na ordem internacional da América Latina, mas sim simplesmente que busque sobreviver. E como temos sobrevivido habitualmente, considerando nossa carência de poder real, tem sido nos acolhendo ao direito internacional, às normas. E acredito que este é um momento muito revelador e muito estranho na nossa tradição e que nos deveria preocupar particularmente. Assim que não sou otimista, lamentavelmente. Obrigada. Érica, anotamos os seus comentários. Vamos conversar sobre isto na seguinte rodada. Agora, vamos oferecer a palavra a Carlos Romero. Carlos,
O senhor publicou, conjuntamente com um grupo de colegas, recentemente, alguns trabalhos sublinhando os problemas do regionalismo. O senhor falou do embasamento, o regionalismo latino-americano. Tenho interesse em conhecer a sua opinião nesta conjuntura, mas também tenho interesse não somente em falar sobre a região, mas também sobre a Venezuela. Como evalua o senhor o impacto desta crise internacional no caso da Venezuela e a forma como a Venezuela está agindo na região internacionalmente, o impacto que isso tem na região? Boa tarde. Por sua participação, Carlos Romero. Muito obrigada. E obrigada pelo convite e saúdo a todos os participantes. Acredito que a pergunta seria em duas fases. Primeiro, sobre a situação atual e como vai responder a América Latina, e depois um anexo sobre o tema venezuelano. Em primeiro lugar, quero dizer que eu não sou tão pessimista como a colega mexicana, porque eu acredito que a América Latina não pode ser muito exigida. A América Latina tem pouco, mas tem elementos, tem uma fortaleza. E qual é a sua fortaleza? Em primeiro lugar, o direito internacional público, a tradição de direito internacional, o compromisso com a paz, a busca de regimes social-democratas, reformistas, cristãos em um ponto intermédio com as polarizações. E também tem uma vantagem que as suas pessoas, não só no continente, senão fora do continente, têm demonstrado ter um capital humano importante. Podemos também acrescentar a preservação dos minerais que tem a América Latina, os recursos de água, etc., tudo o qual lhe dá uma marca ecológica que outros países não têm. Agora, não pode ser muito exigida, mas tem com o quê? E tem com o quê, não somente pelo que falamos, mas também porque a América Latina tem feito grandes esforços para responder à atual crise. A crise atual, nós a podemos resumir sobre só um conceito, o fim de um status quo. Em termos gerais, foi uma situação que neste momento está realmente sendo questionada. E nesse contexto, então, a América Latina recebeu esta surpresa, porque estava acostumado a se manejar como as coisas se faziam sempre, inclusive com o caso cubano. Esse rompimento do status quo, o derrubamento dos elementos de caráter idealista, metodológicos, epistemológicos, linguísticos, que serviam como justificativo para o papel da América Latina. De ser assim, podemos ver negativamente como um precipício, ou podemos ver também como limpar a casa e começar de novo no sentido de que nos exigem uma visão diferente. E precisamente acredito que esse é o elemento fundamental deste seminário, buscar a forma de responder a este contexto tão difícil que é o fim da situação estabelecida. Como todos sabemos, tivemos uma posição menos neutral em relação aos conflitos atuais e que tem, além do mais, um elemento de caráter sociológico muito importante, que é o processo migratório venezuelano, que tem sido um elemento e é um elemento importante nas agendas sociais de todos os países da América Latina. E não somente em termos de migrações, senão também do ponto de vista da sua situação geopolítica. É um dos poucos países que teve uma posição clara, neste caso, em favor da Rússia no conflito na Ucrânia. Em terceiro lugar, apesar de toda a situação interna que se vive, a da Venezuela tem um papel importante no aspecto econômico, pelas reservas de petróleo. Então, continua sendo a Venezuela um elemento importante, mas forma parte, como o resto da América Latina, desse conjunto de países que está terminando com a situação atual. Obrigada, Carlos. Obrigada, Carlos.
Vamos passar a palavra à continuação. Emir. Bom, Emir. Elecciones, donde esperamos que gane el presidente Lula. Se corta. Vocês vão ter eleições, esperamos que ganhe o presidente Lula, como foi feito no primeiro turno. Esperamos o triunfo do senhor Lula. Eu coloco também a interrogante de quais vão ser os elementos da sua política exterior, tanto no âmbito global e regional. Qual é a sua visão sobre o futuro do regionalismo desde a perspectiva do Brasil? Muito obrigado. Antes de tudo, muchas gracias. Bom dia, antes de tudo, muito obrigado à Fundação. Eu tenho muita relação com a Fundação, eu dirigi as associações latino-americanas de sociologia e depois também com os mandatos, e estou muito feliz de estar aqui retomando relações com vocês, com um seminário muito expressivo que é feito num momento muito importante, e no Chile, que é o nosso laboratório de experiências públicas, para o bem e para o mal. Imagina vocês um país que sai do Allende ou para Pinochet. Nós conhecemos essas experiências, mas nunca no Chile, nunca em um país tinha acontecido isso de uma forma tão radical. Então, muito obrigado à Fundação. Não fale em nome nem do Brasil e também do Lula. Vocês conhecem as posições do Lula e do Celso Amorim, que continua sendo o assessor internacional, que acredito que a expressão do Lula sobre o conflito me parece que é correta. Condena a agressão da Rússia, mas resgata uma das palavras das vítimas da guerra. A primeira vítima é a verdade, a segunda é a paz. Porque a gente procura a paz no mundo. E o Lula se pronunciou fortemente. Não somente se pronunciou, mas tem tido uma pequena atividade, mas que demonstrou o tipo de ação internacional que ele retomaria que teve a ver com o conflito dos Estados Unidos. Ele buscou identidade com um país que não existe numa identidade do Brasil, com a Turquia. Nem culturalmente, nem politicamente, nem nada. Mas, por interesse específico da Turquia, foi feita uma mediação para abrir as relações dos Estados Unidos e o Irã. Depois foi feito um acordo, não tão bom como o original, mas ajudou, e há contatos do Irã com os Estados, e alguma coisa contribuiu para isso, demonstrando que não é necessário que o país esteja envolvido em um conflito, mas sim que se possa propor a paz, colocar a paz, se possa fazer alguma coisa. Existem manifestações na América Latina que são importantes. Andrés Manuel é uma delas, pessoas. E se o Lula ganhar, a América Latina pode ter um papel internacional muito importante. Por primeira vez, nós temos uma grande maioria de governos com muita identidade entre si. Por primeira vez, o Brasil, a Argentina e o México vão ser instrumentalizados para... Vamos renegociar a dívida, sempre tentamos isolar um contra o outro. Essa imagem triste de Paris, uma reunião com os banqueiros. Eles se uniam, mas não permitia que a América Latina fizesse uma negociação diretamente. Não tem uma maioria de governos que progressista, porque são anti-neoliberais. A América Latina vem de sofrer efeitos dramáticos de um tempo longo de neoliberalismo que desarticulou o Estado latino-americano e as políticas sociais latino-americanas, solidariedade latino-americana. Hoje em dia nós temos uma grande quantidade de países que são anti-neoliberais, e acho que esse é um dos elementos muito importantes, porque hoje o que nos afeta foram essas políticas. Então, a América Latina vai ter um papel importante no mundo. Acredito eu. Acredito que as manifestações, inclusive do Lula, também colocam não somente a condena da Rússia, mas também a condena da OTAN. Eu tenho a impressão que a América Latina, o Brasil, ou o Lula em particular,
gostaria de ter na Europa um associado para negociar a paz. A Europa não seja somente vítima, não somente porque a guerra está acontecendo na Europa, mas também porque a OTAN atropela tudo. A guerra finalmente é uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, que passa em território europeu. A Europa passa a ser uma vítima de tudo aquilo. Se for guerra fria ou não, mas estão propostos os temas, a guerra não é entre a Rússia e a Europa, é entre a Rússia e os Estados Unidos, o qual é muito grave. É muito grave, eu acredito que a América Latina vai ter um papel de tentar procurar a aproximação com a Europa para tentar obter um papel de pacificador. Quero dizer também, por um tempo curto, comecei a escrever um texto, vai ser publicado, quero terminá-lo na próxima semana. É por causa, para entender um pouquinho mais de tranquilidade mental para poder escrever, espero. Mas eu quero dizer que a contribuição da América Latina, não para terminar com a violência, com os temas de segurança, nós temos a ilusão de acreditar que simplesmente um continente menos desigual vai terminar com a violência. Mas, claro, é que há menos violência na Noruega e no México, na França e no Brasil, na Alemanha do que na Guatemala, simplesmente porque são sociedades menos desiguais e menor exclusão social. Então, isso afeta diretamente. Devemos ter uma política específica, onde nós temos aqui uma dívida grande na parte social. Há mais política para que não aconteça uma sociedade menos injusta, e o continente da América Latina é o continente mais desigual do mundo, e o Brasil é um dos países mais desigual do continente mais desigual. O tema do combate ao neoliberalismo é fundamental para nós. É fundamental quando nós tivemos um governo neoliberal, antineoliberal no Brasil, por primeira vez diminuir as desigualdades, diminuir a exclusão social. Chegamos ao pleno emprego num país como o Brasil, com uma tradição de desemprego estrutural enorme. Isso teve efeito na segurança também, mas não basta isso. É um tema, como fazer uma política democrática de segurança pública com a nossa polícia, com o narcotráfico que está percorrendo nossos territórios. Seria algo mais profundo. Não existe uma política isolada de segurança pública, então acredito que a política antineoliberal são muito importantes, resumidamente por 3 razões. Primeiro, a prioridade não são os ajustes fiscais, são as políticas sociais. Isso é responsável pelo sucesso dos governos latino-americanos. De Pepe Mujica no Uruguai, do Lula no Brasil, dos Kirchner na Argentina, do Evo Morales, de Rafael Correa, do López Obrador. É o coração das políticas antineoliberais, educação e saúde, emprego. Aí vai tocar no coração dos problemas latino-americanos. Em segundo lugar, a prioridade externa não são os tratados de livre comércio com os Estados Unidos. Esse é o coração internacional do neoliberalismo, são as políticas de integração regional, fortalecer o que nós temos e desenvolver novos métodos, não somente os que nós já temos, o Mercosul, retomar, fazer um intercâmbio aqui no sul do mundo. Esperamos ter vínculos com a Europa para que a América Latina possa se integrar de uma forma diferente do que está fazendo hoje em dia. Hoje a América Latina está olhando para o norte, para os Estados Unidos, e não para a Europa. Então, isso devemos desenvolver. O terceiro elemento, não a centralização de mercados, resgatar o papel ativo do Estado, indutor do crescimento econômico, implementador de políticas sociais, são os 3 elementos. Há muita diversidade entre os países anti-liberal na América Latina. Esses 3 fatores nos identificam e faz que a partir do próximo ano possamos reunir um conjunto enorme de, não somente na América, não somente no México, na Argentina, mas na Colômbia, no Chile, mas também na Bolívia, etc. Honduras também.
Fiquei muito emocionado quando Alberto Fernandes, em plena campanha eleitoral, foi visitar o Lula na prisão. Demonstra essa solidariedade, esse papel de um estadista que tem que ter os governantes na América Latina. Não é o único, mas isso deve se transformar em política institucional na defesa da democracia dos nossos países. E é a condição de ter política anti-neoliberais. Então, eu não quero me estender muito, mas eu quero dizer que o Lula teve outra iniciativa que pode ajudar na integração latino-americana. A proposta de colocar uma moeda comum na América sul-americana, uma moeda que possa desdolarizar o comércio sul-americano, que gere um banco central latino-americano. Eu sei que estive com Alberto Fernandes, pode ser importante para a Argentina, inclusive, sair do ciclo vicioso da inflação com uma moeda sul, que seria chamada como sul. Já falei com o ministro Rafael Correa que poderia fazer que o Equador saísse dessa dolarização que eles têm agora. Também o Brasil está propondo a colocar as suas reservas, que são enormes pelo governo do PT, como garantia de um Banco Central sul-americano. Não é somente a ideia da integração política que vai acontecer, mas também começar a construir um modelo pós-neoliberal. Esse seria um dos elementos, talvez a porta de entrada de uma nova América Latina. Ter não somente a integração política, mas também uma integração econômica. E tomara também que ter uma política internacional que possa ajudar a ter a paz, alcançar a paz no mundo. Esses temas, pelo neoliberalismo, a OTAN, têm que ser incorporados nas nossas posições, porque a OTAN é a Europa avassalhada pelos Estados Unidos. Terminou o inimigo original da OTAN, que é a União Soviética, mas continua existindo a OTAN igualmente, para demonstrar que efetivamente a Europa é um aliado secundário. Não foi consultada, provavelmente, com relação à ação da OTAN. Pode ser que estejam de acordo, mas tem que ver que a Europa também é vítima dessa guerra. Não somente a Ucrânia. Eu gostaria de falar de outros temas, mas eu não quero me estender muito. Não quero propor que a Fundação possa ajudar em um tema que acredito que é muito importante para nós, o futuro da América Latina. Na América Latina, há uma quantidade tão grande dos governos que não serão anti-neoliberais, por exemplo, que são como Uruguai, Equador, que acredito que eles podem perfeitamente se unir a isso. É uma oportunidade histórica única de unidade latino-americana. E depois que pode ter um papel importante na superação do neoliberalismo e contribuir para a paz mundial. E, claro, pelo papel que teve, o Lula também vai ter um papel importante na política internacional da América Latina, depois que ele seja eleito. Eu só entrego aqui um dado para que vocês possam entender o mecanismo monstruoso das mesmas eleições na América Latina. O nível de rejeição do Bolsonaro é 49 pontos. O do Lula, que não teve nenhum comportamento que justificasse o nível de rejeição que tem, ele tem uma rejeição muito menor, tem um 45. O resultado da máquina monstruosa de fake news é que o Lula só tem 4 pontos menos de rejeição do que Bolsonaro. Imagina vocês quais são as histórias que geram isso. Banhos, unissex, fechamento de igrejas evangélicas e outras piores ainda. Na ideia do que está reduzido hoje com as fake news, as eleições num país como o Brasil. Não é só derrotar. Então, o fato de derrotar a Bolsonaro não é somente derrotar essa política monstruosa que tem, mas tentar contornar esse mecanismo que deforma a democracia de uma forma brutal no país. Então, temos a confiança de que estamos confiantes na vitória do Lula, mas não é somente o Lula e Bolsonaro.
essa de máquina producción de fake news gigantesca de produção de fake news, complicidad del judicial. com a cumplicidade do judiciário, que atua tarde, mal e nunca. Às vezes chega, mas um dia são propagados milhões de mensagens que afetam as pessoas, porque toca no tema da família, da escola, da igreja, etc. Então, é um combate muito desigual, mas acredito que vamos ganhar nas eleições. Acredito que o Brasil vai se unir fortemente ao processo de integração latino-americana e, certamente, acredito que no conflito também da Ucrânia, mas assim, não vai resolver isso, mas certamente vai haver propostas. Muito obrigada. Vamos passar agora última pergunta desta primeira rodada, com Esteban Actis, da Universidade Nacional de Rosário, da Argentina, a quem pediremos se pode fazer um resumo sobre o que podemos esperar do governo argentino, do ponto de vista da sua política externa, na conjuntura atual, tanto do ponto de vista do regionalismo, como a crise internacional que estamos enfrentando. Esteban, obrigado por participar. Obrigado a você. Bom, primeiro quero agradecer a FES pelo convite. É um luxo estar aqui com colegas de toda a região neste congresso tão importante. E, com relação à sua pergunta, quero fazer uma breve introdução conceitual para ir pensando um pouco na política exterior argentina e debater um pouco o conceito de poder. Acho que é importante em relações internacionais. Benjamin Cohen fala de distinguir o poder como influência de como autonomia. O poder como influência é o poder sobre, é o poder para mudar condutas e ações e é o poder das grandes potências, os atores mais importantes do sistema. O poder como autonomia é um poder para implementar políticas externas. Esse é historicamente o poder que temos pensado na América Latina. Eu venho de Rosário, da Argentina, uma escola sobre autonomia. E essa autonomia hoje é preciso pensá-la em um contexto na permissividade internacional. Estamos em um contexto de competição entre grandes poderes. E na América Latina já não temos que pensar unidirecionalmente, mas também temos outros atores que geram influência na região. Então, nesse sentido, eu discuto muito com colegas, principalmente com o progressismo, romantizar a maior importância da China. A China é uma ameaça, e essa autonomia é tentar potenciar as oportunidades que dão um vínculo com a China, mas também tentar diminuir as ameaças. É importante o ponto de vista do poder como autonomia na União Europeia, que sempre pensou o poder como influência, neste momento está pensando como autonomia. Autonomia e estratégia da Comissão Europeia é justamente isso. A Europa tem que começar a pensar o poder para as relações exteriores de China. Vemos a invasão de Rússia à Ucrânia, coloca um guarda-chuva nessa situação, porque o aumento, essa ideia que desviou em mim de pensar um vínculo América com a Europa, acho que nos une este contexto internacional de resistir pressões externas. Agora, como pensar este poder com autonomia? Na América Latina, são 3 estratégias simultâneas. A primeira é uma estratégia de cobertura. Colegas chilenos, Jaime Ominami, o conceito de... Teve o prazer de escrever um capítulo do seu livro com um colega. Equidistância, compromisso seletivo. É claro que nos países sul-americanos é importante ter estratégias para evitar ser atraídos pelas grandes potências, em uma conjuntura muito particular da América Latina, principalmente no Panamá, considerando que a América do Sul tem a particularidade de que o desenho estratégico militar continua estando em Washington
E um dos governos progressistas que assumiu, de Petro, já viajou a Estados Unidos, Boric também. Em termos comerciais e investimentos, claramente a América do Sul cada vez está mais próximo da China. Uruguai, Peru, Brasil, quase 30% das exportações dos nossos países estão indo em direção à China. Então, essa é uma complexidade particular da América do Sul para ter esta política de poder com autonomia. E a Argentina tem uma particularidade, que é a nossa vulnerabilidade financeira. A Argentina é um país que tem uma vulnerabilidade financeira que obriga a pedir financiamento externo. Por exemplo, a viagem do Alberto Fernandes, em fevereiro, antes da invasão da Rússia à Ucrânia, a China e a Rússia, era a necessidade de pedir à Rússia os direitos que o FMI tinha dado, pedir à China a ampliação do swap que tem com a Argentina, ou seja, a guerra estragou tudo isso. Hoje a Argentina tem uma política mais próxima a Washington, com os condicionantes que isso significa. E aqui aparecem temas, a infraestrutura, o lítio, 5G, que são temas que justamente têm uma dupla dimensão. São temas econômicos, mas também têm um impacto na dimensão de segurança estratégica. Então, claramente, a estratégia de cobertura, este trade-off entre Washington e Beijing é uma questão que cada país, com suas particularidades, vai ter que levar adiante. A segunda estratégia é designar. Sem unidade coletiva, vai ser muito difícil enfrentar este contexto externo. Brevemente, a unidade coletiva é pensada como um instrumento para melhorar o poder negociador dos países neste contexto internacional. Um exemplo é a Argentina-Brasil. Independente do triunfo de Lula, hoje a interdependência entre Argentina e Brasil é cada vez menor. No âmbito político-diplomático, no âmbito comercial, no âmbito cultural, social, cada vez mais as políticas já não ignoram o que está acontecendo no Brasil. Nem falar... A Argentina não negociou com o Brasil o ingresso... A Argentina não negociou com o Brasil a entrada ao BRIC. Da aliança com o Brasil. Hoje, há posturas para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O México tem uma candidata, o Brasil tem outra. O Uruguai está negociando um TLC com a China. Isso faria, claramente, eliminaria os acordos tácitos do Mercosul. O tema do lítio. Há muito avanço entre Argentina, Bolívia e Chile, mas não há nada concreto. Então, está claro que recuperar e sair desta fragmentação regional é fundamental para que a América Latina e a Argentina, em particular, enfrentem este contexto internacional tão complexo. E, por último, e com isso termino esta primeira parte, estratégia de amortecedores. Cada um dos países vai ter que ter, em termos domésticos, políticas que lhe permitam estar melhor posicionados neste contexto internacional. E eu estou falando de dois temas importantes, que na Argentina são muito visíveis. Primeiro, estabilidade macroeconômica. A estabilidade macroeconômica não é nem de direita nem de esquerda. É um princípio básico que faz que um país não esteja em emergência permanente. A Argentina é um país que está sempre em emergência. 5 recessões nos últimos 10 anos, inflação de 2 números nos últimos 10 anos. E o caso do progressismo latino-americano é um exemplo concreto. Estamos vendo no governo de Petro, Antônio Campo, com o Ministério da Hacienda, com José Antônio Campos, aqui no Chile, com Mário Marcel. A estabilidade macroeconômica eu acho que é fundamental. E o segundo lugar tem que ver com evitar a fragmentação nos desenhos de política exterior. E que a Argentina também é um exemplo. O governo de Alberto Fernandes é uma coalição muito heterogênea, onde há posturas muito diferentes sobre a estratégia internacional. Há uma fragmentação muito forte e, sobretudo, também há setores dentro da aliança de governo que
traicionam o vínculo com a Rússia, com a China, não temos uma estratégia coordenada, e isso debilita a posição negociadora da Argentina. Então, nesse sentido, acredito que a estratégia de cobertura, de hedging, como diria Sanjetan, esse acadêmico chinês, de amortecedores, são uma possibilidade concreta para que a América Latina, e neste caso também hoje a Argentina, possam enfrentar este contexto de competição entre grandes poderes, inestabilidade global e isso. Muito obrigada. Esteban, terminamos a primeira rodada, agora vamos a uma segunda rodada de perguntas e também podemos pegar as perguntas também das pessoas que estão participando nessa reunião. Então, vou estar atento se alguém deseja fazer algum comentário. Vamos na mesma ordem que nós iniciamos esse painel. Quero fazer uma pergunta à Érica, depois ao Carlos, Emir, e seguimos depois com Esteban. Vou ficar atento para se houver algum comentário ou pergunta do público, dos assistentes. Uma pergunta para a Érica. Você mencionou um fenômeno da região que está se consolidando durante os últimos 10 ou 15 anos, que é a modificação do padrão da inserção econômica na região, no Caribe, Centro-América, e que é muito profunda com os Estados Unidos e o NAFTA. E na América do Sul, recentemente, está vinculado também. Nos pode... Não sei se ela está conectada, a Érica, sim. Sim, está conectada. Sim, aqui estou. Esteban mencionou a importância do vínculo dos países sul-americanos com a China. A pergunta é, para a Érica, nesse sentido, sobre o que descansa no futuro, como poderíamos pensar no desenvolvimento de um regionalismo latino-americano, mexicano, no contexto que nós estamos tentando descrever, não somente da conjuntura política e estratégica, mas também do ponto de vista da evolução da inserção econômica e internacional das regiões aqui na América Latina. Foram colocados também outros desafios, não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso. Sim, muito obrigado, muito interessante ouvir os colegas na mesa e perceber que, bom, sim, nós temos visões muito diferentes na América Latina do Norte, na América Latina do Sul. Dizer, então, para começar, para mim é difícil a gente manejar na mesma categoria de governo progressista ao que o México tem nesse momento, ao que poderia ter no Brasil se ganhar o Lula, ou que tem a Colômbia com Petro, ou que tem o Chile com Boric, ou a Argentina com Alberto Fernandes. No caso mexicano, acredito que isso tem que ser sabido, incluí-lo também na análise. Se houver alguém que aplicou políticas neoliberal, isso é o Manuel López Obrador. Durante a pandemia, nós vimos que não houve nenhum apoio para ninguém no meio dessa pandemia. Foi uma estratégia de quem salve-se quem puder. E recentemente, as declarações que ele falou que está reavaliando o neoliberalismo e se dá conta que sim, tem alguma utilidade. Segundo, como podemos considerar um governo progressista se está produzindo uma militarização que não deve ser vista nunca num país como esse, onde já privou sempre... e com menos realidade, mas é assim, de que nós tínhamos uma relação diferente com as Forças Armadas das que o resto da América Latina tinha antes. Isso são coisas que nós devemos colocar na balança na hora de pensar se, na verdade, nós vamos poder falar com uma só voz ou vamos poder coordenar em algum sentido. Eu acredito que, em geral, nossos governos estão olhando muito mais para dentro do que para fora. No caso mexicano, acredito que López Obrador falou ao chegar ao poder, a melhor política exterior é uma política interna, uma boa política interna, e a partir daí ele prestou pouca atenção para a política exterior até que descobriu que poderia contribuir para a narrativa interna, e é o que ele está tentando fazer internamente. Também não estou surpreendida de que não houve apoio latino-americano e também de um outro ator para a proposta do México para solucionar a crise da Ucrânia, essa trégua que foram propor, e que só um país como esse não tenha conversado antes
primeiro com os atores envolvidos, a Ucrânia e a Rússia, e também com outros atores próximos, para começar, por exemplo, com os Estados Unidos e também com os latino-americanos. Nesse sentido, para a pergunta, eu acredito que o México está recorrendo à América Latina num mantra diversificador que caracteriza cada governo. Não que necessariamente tem uma política latino-americana, quer dizer, eles estão ancorando isso de dizer nós temos essa unidade simplesmente pelo suposto tipo de governo que nós temos, apostando para esta maré, essa onda. E no caso mexicano, mais do que de rosas, essa onda de rosa é outra coisa, definitivamente, eu dificilmente poderia classificar esse governo como progressista. Por outro lado, não estou falando que a América Latina não deveria, ou seja, por todos os fatores que a América Latina tem, logicamente que deveria ter um peso internacional. O que me chama a atenção é que nós não estamos tratando de utilizar isso para poder ter esse peso. Esse peso, quando menos insisto, para sobreviver, eu já não estou aspirando a ter autonomia, que foi dita por Estevam, ou que não tenhamos influência de potências externas. Acredito que pela natureza do sistema internacional e para onde vai, vamos ter de todas formas. Estamos num mundo tremendamente conectado. Se a gente se basear somente nas riquezas da América Latina, que já foi mencionada por Carlos sobre o capital humano que está saindo como que não houvesse amanhã na nossa região. Na Argentina estão as notícias por todas as partes da saída de perda de cérebros, principalmente para a Europa e para a Espanha, por causa da lei da nacionalidade. E no caso dos recursos naturais, sim, nós temos outra vez esta dualidade dos recursos naturais, este espelismo que representa, naquele momento foi o petróleo, agora é o lítio, onde parece que somos muito ricos, mas acontece que nós temos um problema de governança, principalmente com incertezas políticas de como administrar esses recursos. Então, aí é onde eu vejo as complicações da América Latina e é onde eu vejo a forma de que possamos superar, pelo menos por um momento, as nossas crises internas, para poder a gente estar de acordo, porque o mundo vai ficar cada vez mais complicado do que o que é agora. No caso mexicano, a margem de ação é bastante limitada ainda, e nos melhores dos casos nós temos uma interdependência complexa e bárbara com os Estados Unidos, e no pior dos casos é uma dependência onde 80% do que nós vendemos vai para o mercado dos Estados Unidos. Então, aí também a gente se pergunta, nesse cenário de retorno da geopolítica, de conflitos da grande potência, de um Estados Unidos que provavelmente está em um dos seus momentos mais vulneráveis, desde 1945. Um ator como o México pode realmente ser autônomo, pode dissentir de uma certa forma daquilo que quer fazer Washington nesse cenário de defesa pelos seus próprios interesses, não por caridade cristã, da ordem liberal bastante já deteriorada ultimamente. Eu pensaria que no caso mexicano definitivamente não. A nossa dependência é enorme nesse sentido. E me parece que nós devemos buscar um tipo de acomodação, de conveniência, devemos cumprir com os desejos de Washington na matéria de imigração e é o tratamento que estão dando aos imigrantes que estão voltando dos Estados Unidos, além do ano eleitoral, o qual também nos coloca numa posição tremenda para poder ele estar defendendo os direitos humanos no mundo, ou os direitos internacionais em geral, devido ao que nós estamos fazendo com os migrantes. Seja venezuelano, colombiano, guatemalteco, hondurenhos, não importa de onde forem, estamos falando, atuando com a polícia da fronteira. Em troca de quê? O que podemos perceber com essa estratégia? Se existe, como por exemplo, nós nunca expulsamos, não fomos o país de expulsar os migrantes. Agora somos os vilanos do filme. Muitos de nós dizemos que com profunda hipocrisia, mas em troca de quê estamos fazendo isso? Qual é
O que estamos recebendo em troca disso? De que os Estados Unidos não põem atenção à militarização, ao crime organizado, à falta de controle para o território nacional? Onde estamos? Por isso estamos caindo nesse tipo de conduta. Me parece que o exemplo que foi colocado sobre o BID é claro sobre a nossa incapacidade para poder atuar de uma forma conjunta. Agora nós temos 2 candidatos, uma mexicana e um brasileiro, e sequer nós tínhamos conversado quando o México lançou a candidatura de Alicia Barça. Então, por que não podemos ter esta interlocução se, na verdade, as nossas relações estão agora em seu melhor momento? Somos mais latino-americanos que nunca e, entretanto, estamos alinhados governos progressistas da região. Então, eu deixo essas perguntas sobre a mesa, porque eu insisto, desde essa parte da América Latina, da parte do Norte, nós entendemos menos. E também, em algum ponto, a gente deve enfrentar o papel da China. Nós, evidentemente, não temos os níveis de comércio que tem o restante da América Latina com a China e também no investimento chinês, justo com a nossa relação tão estreita com os Estados Unidos. Mas é certo que tem havido esta tentativa com a China, e eu pergunto ao Washington como eles estão dispostos a fazê-lo agora, sobre procurar na Europa, buscar na Europa aliados para entre os dois tentar enfrentar o que vai vir daqui para frente. Então estaríamos na nossa natureza, porque a Europa, e tal como foi dito pelo representante, começa a entender um pouco melhor que vai esse filme, e fala que a Europa tem que aprender a falar a linguagem do poder, e no caso particular do México, nas últimas declarações do Hugo Rey, é que praticamente nós somos um Estado díscolo com relação ao cumprimento do multilateralismo e da ordem baseada nas regras. Então, aí nós estamos ficando um pouquinho curto. Érica, obrigada pela sua ponência. Gostaria de fazer uma segunda pergunta a Carlos Romero, no seguinte sentido, e também quero assinalar que se sinta com toda a liberdade para comentar aqui o aspecto que considere interessante de tudo o que foi conversado. Mas a propósito da intervenção de Emir sobre a possibilidade de volver a lançar um regionalismo a partir de uma liderança importante do Brasil no período próximo, a pergunta é: como considera o senhor que poderia agir Venezuela neste cenário? No período anterior, a relação do Brasil com a Venezuela, sob a liderança do presidente Chávez, foi bastante importante. A federação em Venezuela mudou de forma importante. Há um novo contexto, tanto na Venezuela, assim como internacionalmente. Como visualiza o senhor o papel da Venezuela em uma etapa de um regionalismo que tenta se constituir sob a liderança do presidente Lula? Primeiro, vamos ver se o Lula ganha. Os colegas nos explicaram que há uma grande concorrência nesse momento. Primeiro, a América Latina está na defensiva. Está na defensiva porque se rompeu a situação atual. O que significa defensiva? 3 coisas. Número 1, evitar que a América Latina se transforme num conflito internacional de caráter militar, bélico. Segundo lugar, controlar toda a migração e o problema migratório, que é um elemento fundamental na agenda da América Latina atualmente. Em terceiro lugar, ver como ficam os fluxos comerciais depois do que aconteça na guerra na Ucrânia. Todos sabemos que os organismos internacionais estão suplicando, se pensamos em 2023, porque parece que vai ser um ano muito ruim comparado com os anos recentes. Então, nesse quadro da defensiva,
É indudável que existe um processo e principalmente um desejo de que haja um acordo regional, um resgate do regionalismo, que haja uma estrutura regional e para isso primeiro temos que qualificar, estudar, observar o que tem sido da estrutura internacional regional da América Latina, onde está o Mercosul, onde está o CELAC, a Comunidade das Nações, etc. Isso é a primeira coisa que temos que fazer. Em segundo lugar, consertar o erro que aconteceu no começo do século XXI de criar, sem condições, organismos de caráter regional que logo foram uma cáscara vazia, como o caso da Unasul. Então, o primeiro é definir o que estamos na defensiva. Em segundo lugar, buscar mecanismos que sejam concretos. Em terceiro lugar, que é para mim o mais importante, debater as ideias sobre o regionalismo, debater sobre o que tem sido alcançado e o que não. Aí, indudavelmente na América Latina, algumas propostas regionais que tiveram muito sucesso, como a CAF, o Banco de Desenvolvimento, conhecido como LACAF. Então, em certa forma, houve uma época de ouro da Comunidade Andina de Nações, também no caso do Mercosul. Essa necessidade que existe de qualificar seria muito útil para propor, depois que ganhe o Lula, se é que o Lula ganhar, e provavelmente tomara que ganhe o Lula, o novo esquema regional impulsionado pelo Brasil. Acho que não vai ser a mesma coisa que a vez passada, no sentido de que o Brasil não tem os ares, as ínfulas de papel internacional que teve antes, porque o Brieta agora está se rompendo, por razões que eu não vou dizer agora. E, em segundo lugar, porque na América Latina há outros países, como o caso do México, como a Colômbia, como o caso da Argentina, que também podem ter um papel no contexto internacional, mas com limitações, porque, como já foi dito, as políticas na América Latina não estão refletindo as condições de há 20 anos atrás. Se estamos na defensiva, a política exterior não pode ser uma política ativa. Uma política ativa é muito cara e no seu financiamento, no seu compromisso e nos seus resultados. Então, seria necessário esperar que tivéssemos uma situação positiva, favorável, de um regionalismo impulsionado pelo Brasil, mas considerando todas essas limitações que eu observei nesta oportunidade. Obrigada. Vamos agora fazer uma pergunta a Emir. Além do mais, queria acrescentar alguns comentários à sua intervenção inicial. Houve aqui vários comentários em relação com o que poderia ser esperado sobre o regionalismo no próximo período. Eu também gostaria de deixar uma pergunta extra, antes de que o senhor falasse, Emir. Um dos objetivos da política exterior do Brasil durante o primeiro período do presidente Lula foi um esforço de reconstrução de uma governança internacional alternativa. A política dos BRICS foi um esforço nesse sentido. O que podemos esperar hoje, do ponto de vista mais global, em relação com o trabalho do Brasil numa situação muito diferente, em que um dos membros do BRICS, Rússia, tem sido declarado pela Assembleia Geral como Estado agressor. Como avalia o senhor a evolução do cenário internacional e, nesse contexto, as alternativas de política global do Brasil do ponto de vista da construção de uma governança num momento de crise e de disputa como o que estamos vendo agora? O senhor tem a palavra agora. Eu não poderia responder de forma muito concreta. Há algumas posições gerais, não só a tradição de pensamento do Celso Amorim, como também do querido Marco Aurélio Garcia, que também vai nessa direção. Por exemplo, o
o lançamento da candidatura de Alicia Bárcenas. Eu acredito que seria abraçado por um Brasil democrático com muita alegria, por exemplo, e também pode ser consensuado entre os grandes países da América Latina. Eu acredito que apoiar a posição de López Obrador, por exemplo, por muito estranho e terrível que uma posição dele, dos poucos que propõe o tema da pacificação da guerra, não receba apoios expressos e claros dos governantes latino-americanos. Eu acredito que o Brasil tenderia a fortalecer o Mercosul, ampliá-lo, o Unasul, CELAC, porque CELAC era muito pequeno para o que é necessário, porque é necessário enterrar definitivamente a OEA na América Latina. A CELAC foi uma primeira iniciativa pontual, não tem uma estrutura, não tem condições de encher esse vazio, mas mais ainda depois do golpe da Bolívia, enterrar definitivamente o golpismo que passou a comandar a própria OEA. Então, eu acredito que seria, por uma parte, fortalecer isso. O dos BRICS é um espaço de disputa, porque existem pessoas com posições diferentes, mas estruturalmente importante porque os países emergentes, Rússia, China, mas também África do Sul, Índia e Brasil. Eu acredito que o Brasil, retomando o BRICS, vai dar uma relação mais orgânica com os países latino-americanos para dar uma posição coletiva, não somente individual. Foi pouco tempo a existência dos BRICS, até que caiu o governo de Dilma Rousseff com o golpe de 2016. Eu gostaria de acrescentar também que o neoliberalismo é muito importante como definidor do problema que tem o capitalismo hoje. Já não é o capitalismo produtivo, é o capitalismo especulativo. O eixo do modelo neoliberal é o capital especulativo. No fim do dia, seria quanto cresceu a Bolsa de Valores. Não se criou nenhuma mercadoria, nenhum emprego, os papéis mudaram de mão. Não temos um modelo produtivo, não é que exista um bom empresário. Todo grande grupo econômico tem na sua cabeça o setor financeiro, que comprar e vender papéis é o que mais fazem, mais do que gerar crescimento econômico e emprego. Então, é um tema estratégico, eu acredito, para o mundo em geral. Que futuro tem o capitalismo? Que horizonte tem a economia mundial? Não vamos voltar a um modelo neo-keynesiano, mas que não seja a prolongação indefinida desse ciclo longo recessivo que estamos vivendo. Antes dos ciclos longos tinham cerca de 25 anos. Hoje não se sabe até quando chegará esse modelo que é consensuado na economia mundial, infelizmente. Dizer se é um modelo progressista ou não, cada um tem o seu juízo. Eu diria que é uma política comum na maior parte dos países americanos, que é antineoliberal. Todos eles não se somam nessa ideia da centralidade do capital especulativo. Tem dificuldade de superar porque é um fenômeno mundial. A América Latina não tem uma economia tão forte para se impor, mas pode gerar um modelo pós-neoliberal. Pode gerar caminho de superação. Então, eu acredito que esse pode ser algo importante. Isso eu acredito que eu poderia acrescentar. Eu escrevi um livro no qual eu fiz um capítulo, um anexo, para atualizá-lo. O original se chamava Lula à esquerda do século XXI. A edição chilena, à esquerda do século XXI. Tenho exemplares, tão suficientes talvez para todos os que se interessem. Não estou vendendo, estou dando de presente. Não é um momento de publicidade. Claro que é a ideia de um livro, mas não vendendo. Então, eu acredito que o que eu poderia comentar agora. Muito obrigada. Vamos fazer uma última. Vamos fazer uma última pergunta, Esteban. Depois temos duas perguntas do público que eu gostaria de compartilhar e fazer uma rodada final. Temos que concluir às 12h30, já são 12h11.
para não ultrapassar do horário. Esteban, você mencionou em alguma publicação recentemente a ideia do ABC, que está um pouco esquecida na discussão. Eu gostaria de perguntar, que papel você vê no ABC numa conjuntura como essa? E, em segundo lugar, se você pode aprofundar um pouco na perspectiva da Argentina, na sua postulação do BRICS, como elemento adicional da discussão que estamos tendo agora. Depois disso, eu quero passar a palavra ao público para uma pergunta. Eu vou passar a palavra para uma pessoa que já levantou a mão. Você tem a palavra. Obrigada, vou tentar ser rápido. Com relação à possível adesão da Argentina a um BRICS Plus, não sei que característica teria. Bom, me parece, voltando a essa estratégia de cobertura, de evitar compromissos fixos neste contexto internacional, acredito que para a Argentina não seria conveniente, neste contexto internacional, se unir ao BRICS. Sim, seria conveniente coordenar uma postura com o Brasil sobre o BRICS, mas sem nenhum compromisso de entrar de uma forma plena, mas como você disse, é um espaço onde, no contexto internacional fragmentado, já seja de uma Rússia considerada revisionista pela comunidade internacional, ou uma China, onde também a ideia dessa complexo que está avançando vai ser um cenário onde vai ter uma conotação geopolítica e a Argentina não tem nada a ganhar. E o que a Argentina procura no BRICS? A Argentina procura financiamento das nações econômicas com Chile, com países, já seja como uma parte da BRICS ou de um banco de investimentos. Você pode se unir ao Brasil. O que a Argentina está procurando no BRICS? É uma coisa econômica, está claro que ser membro pleno não convém, mas sim, como foi dito recentemente por Roberto Fernandes, participar como convidado ou como observador. É uma excelente possibilidade. E é interessante saber como o Roberto Fernandes, de forma simultânea, ele foi convidado para o BRICS e também para a cúpula do G7. E essa flexibilidade é a que, ao meu entender, hoje em dia dá maiores lucros na estratégia externa. E com relação ao ABC, claramente, a cooperação entre a Argentina, o Brasil e o Chile, na América do Sul, é fundamental. E, nesse sentido, aí eu vou discrepar com o Emir. Devemos pensar no regionalismo latino-americano dentro do possível e não desde a parte desejável. Hoje em dia, um Banco do Sul é uma moeda comum. Vendo as restrições que nós temos, é muito difícil de colocar. A Argentina e o Brasil custou muito na sua etapa dourada, nessa onda rosa, avançar na parte econômica no Mercosul e harmonizar. Foi difícil em coisas mínimas na soberania, nesse plano eu vejo que é algo muito distante, é algo que se deseja, mas nesse sentido devemos, num texto da nova sociedade, devemos pensar menos no espírito do Bandung e mais no espírito do AVAC. Cooperação técnica, cooperação em dimensões específicas, saúde, nuclear, cooperação especializada, mínimo de militarismo. Tema de segurança, aqui há muitos peritos na matéria, não. Mas esse tipo de iniciativas regionais, neste contexto, incertezas globais e de fragmentação regional, são os que podem levar adiante, voltar a impulsionar claramente, incluir o Chile desde a perspectiva da cooperação do Brasil e unir uma alternativa com o país e o Chile como matéria diplomática e comercial, me parece que é fundamental, mas eu insisto, já desde uma abordagem de bilateralismo de nicho e deixar de lado os aspectos que claramente nunca vai ficar alguma coisa como sem saída.
apesar de que ninguém pode discutir o que seria uma unidade monetária sul-americana, mas hoje em dia sempre foi difícil no contexto internacional e se torna cada vez mais complexo. Muito obrigado. Obrigado, Estevam. Vamos fazer uma última rodada, mas vamos fazer com as perguntas que recebemos do público, que são duas. A primeira vai ser formulada para cada um dos painelistas e depois vou ler uma pergunta que recebi. Então, depois de ler a pergunta, dou a palavra a cada um dos panelistas e fechamos com essa intervenção que responde às perguntas e possam fazer um comentário geral. Marlene, por favor. É um comentário. Vou tentar ser breve. Uma das perguntas que surgem desta conversa é precisamente o que é ser progressista. E acredito que a Érica disse que é muito ambígua a nossa compreensão do que é ser progressista. De fato, tem uma leitura menos otimista da onda rosa em termos dos seus lucros em construção de igualdade, combate à violência e promoção de um modelo de desenvolvimento diferente. Mas acredito que por aí é onde teríamos que começar. Simplesmente, resumindo o que eu ouvi, ser progressista é ser anti-neoliberal. Nisso, poderíamos estar de acordo, ainda que Érica diz que AMLO não é nada anti-neoliberal. Mas eu pergunto, ser progressista é ser pró-igualdade, pró-justiça, pró-direitos humanos, por exemplo? É ser pró-democrático, onde eu acredito que é a maior ambiguidade ainda. E se é ser pró-democrático, que tipo de democracia? E até onde chega a defesa da democracia e dos direitos humanos na prática, se ser progressista é ser pró, tudo isso. É ser anti-imperial? E se é ser anti-imperial, é ser anti-estadunidense somente? Ou é ser anti-China e anti-Rússia, que eu acredito que hoje também são poderes imperiais fantasiados de outras coisas? E, no segundo lugar, a partir daí, é como se traduz isto, e ser progressista, em posições coletivas diante de problemas comuns da região e problemas que afetam coletivamente a América Latina, que emanam do mundo. E aqui eu vejo muito mais diferença do que espaços de colaboração, em temas, inclusive, de drogas, violência, segurança, migração, em torno aos quais suporíamos que existe uma agenda progressista comum. Eu vejo muito difícil que os países que se identificam hoje em dia como progressistas possam estar de acordo e sobre como atender esses problemas. Por exemplo, os pronunciamentos do presidente Boric sobre migração em alguns dias passados, ou as políticas mexicanas em migração, estão próximas do discurso do governo de Petro hoje em dia em torno a migrações. Por um lado, umas estratégias um pouco mais de mão de ferro, se queremos, com expulsão de migrantes, e por outro lado, a necessidade de defender a vida dos migrantes, etc. E isso simplesmente pensando internacionalmente nos leva a uma série de outras questões. Érica nos assinalou a reticência de alguns governantes de condenar a invasão da Rússia à Ucrânia. Não somente a AMLO, é o governo de Petro também, que muito cuidadosamente tem conseguido ser crítico, mas ao mesmo tempo não condenar. Então, isto, sim, nos leva à pergunta que nos une, as críticas diante da ordem liberal mundial e suas regras, que nós não concordamos, mas não tem neste momento propostas de substituição. Então, simplesmente para fechar, esta inquietude de como cooperar, inclusive como motivar diante de tanta diferença, que acredito que é maior o que nos separa do que o que nos une, num contexto regional, no qual, além do mais, o multilateralismo está em crise
e no qual não vemos líderes regionais. Eu sou um pouco mais cética sobre Lula 2 do que Lula 1, na hora de poder exercer o tipo de liderança forte que seria necessária. Gustavo Petro aspira a exercer esse papel, não somente da mão do Lula, mas também temos que ver até que ponto isso se materializa. Muito obrigada, Arlen. Al panel. Leo a pergunta. Leio a pergunta de Carlos Schmidt. Está bem o sobrenome? Muito obrigada. A pergunta de Carlos é se pode existir unidade coletiva entre os países da América Latina quando não há coesão social, senão quebra na sociedade. Se puede haber unidad colectiva entre os países da América Latina quando Mas não não há uma unidade coletiva entre os países da América Latina quando não há coesão social, somente uma quebra na sociedade. Então, pelo comentário de Arlen e a pergunta do Carlos, passo a palavra para o painel na mesma como uma intervenção de cierre com a que terminamos. ordem. Ou vamos fazer uma intervenção de encerramento para terminar e concluir a tempo. Muito obrigado. O próprio painel nos mostrou que nós temos muitas diferenças ainda na América Latina. Talvez o que mais me preocupa é se continuamos a ser uma região incapaz de sair dos tópicos, dos adjetivos, seguimos tendo narrativas de obviedade, coisas óbvias sobre os pontos que nós estamos, e o lógico que seria a nossa integração, etc, etc. Se tudo isso fosse tão fácil, por que nós não fizemos antes? Então, acredito que é hora da gente começar a pensar de verdade, antes de uma mudança de cenário, como eu já disse, se romper o status quo, aonde vamos parar? Vamos ter que fazer um esforço para poder a gente se liberar e colocar atrás as boa parte das coisas que nós acreditamos, dos tópicos que nós manejamos e enfrentar talvez uma realidade que vai ser muito mais complexa da que nós esperamos, é certo? Ainda não tem o seu instituto, está bem quebrado na ordem liberal. Mas o que vai vir daqui para frente, no melhor dos casos, vai ser algo incerto e o pior dos casos vai ser hostil. Então, a América Latina deve pensar realmente em termos crus da sua sobrevivência. Não sei se vai nos dar espaço para o unilateralismo, não. Mas eu acho que seria importante. Outra coisa que também me preocupa, a nossa liderança continua sendo lideranças personalizadas. E penso que pode ter problema na fogueira das vaidades. Então, devemos entender desde agora que quem vai exercer essa liderança na nossa região? E vejo claramente os choques, embate futuro, porque todo mundo quer pendurar a medalha do resgate da América Latina e do Caribe. Quando, novamente, nós fomos incapazes de solucionar nossas próprias crises internas. Então, me parece que o desafio para a América Latina é enorme, e é uma crise existencial e, como tal, nós devemos tomá-la. Que mais vale a gente não dormir aí na sombra e devemos ver os termos e tópicos de tempos passados e nós percebemos que o que vai vir daqui para frente, na verdade, vai precisar de muita habilidade política, muita mão esquerda e também uma boa dose também de humildade de todos que nós nos sentimos ou não pequenas potências. E uma coisa a mais, por que você se quer, por que a Argentina quer se unir à BRICS? Porque o G20 vai ficar somente com a Arábia Saudita, porque vai reunir o BRICS, o G7 e o México inventou uma coisa que chama MICTA, para que as pausas para ir ao banho a gente não fique sozinho, mas aí não cumpriu a Argentina e a Arábia Saudita. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigada, Angélica. Érica. Dom Carlos, é sua palavra, se deseja fazer algum comentário. Muito obrigada. Há dois conceitos nas duas perguntas. O conceito de progressismo
e o conceito de flexibilidade. Em relação com o progressismo, é um comum denominador. Mas eu penso que tem 3 elementos que podem ser ressaltados em qualquer posição: social-democrata, socialista, etc. Estou falando do denominador comum, o que tem como eixo o progressismo, que são regimes de caráter democrático. O tema da democracia está intimamente ligado ao progressismo. Em segundo lugar, o tema da autonomia internacional, em todas as suas características, é fundamental. E, em terceiro lugar, o compromisso com os setores sociais marginalizados pela classe política. É muito fácil saber o que é o progressismo, porque a direita o demonstra claramente, com posições que vão, inclusive, posições que tomam de caráter filosófico. O progressismo é isso, é um comum denominador. Não pode exigir mais a essa palavra, porque é uma palavra gelatinosa, mas se concreta na experiência de governo, que pode ser alianças, parcerias, novas dimensões, e que neste momento não podemos negar, está muito ameaçadas no mundo e também na América Latina. E em relação com o governo de flexibilidade, e também concordo com o colega argentino, a política anterior dos nossos países, que as políticas exteriores dos nossos países devem se orientar na flexibilidade, por 2 razões. Primeiro, porque existe uma grande incerteza, já foi dito por um grupo de colegas, há uma grande incerteza, é muito difícil se comprometer com uma posição, é difícil se comprometer com uma estrutura internacional no momento em que existe uma espécie de onda que está se levando todos os elementos que estávamos acostumados desde 1945 com o desenvolvimento da guerra. Prestem atenção, eu faria a pergunta, somos capazes de projetar o que vai acontecer em fevereiro de 2023? Não. Mas pelo menos temos os relatórios de organismos multilaterais que estão nos alertando que em matéria econômica vamos ter uma crise econômica muito grande. Estamos vendo que a guerra na Ucrânia continua e que pode escalar. E, em terceiro lugar, estamos vendo também os problemas migratórios, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. De tal forma que existem indicadores, mas são indicadores que nos obrigam, de certa forma, a que os países da América Latina tenham posturas flexíveis diante de seus compromissos de caráter internacional. Muito obrigado, Carlos. Vamos aplaudir. Emir. Bom, com relação à China, a China está lutando por seus interesses, está claríssimo. Se a América Latina não se une para negociar com a China, eles vão levar todas as vantagens, explorando recursos, etc. Outra razão mais para que nos unamos e negociemos coletivamente com eles. A unidade não é nada, é uma coisa que é necessário trabalhar. Imaginem se reúnem hoje López Obrador, Alberto Fernandes, já brigaram mais de uma vez. Lula, Petro, Boric, Xiomara, Arce. Tem muito mais temas em comum do que diferenças. É claro isso. Com a Argentina temos uma diferença fundamental e impossível de superar. Pelé, Messi ou Maradona. Vamos resolver isso na final do Catar. Quem é melhor? Mas são diferenças de outra ordem. No fundamental, eu sou otimista com a unidade latino-americana. Não só sua possibilidade, senão com os efeitos que pode ter na escala mundial. Eu digo no meu livro que a esquerda do século XXI é antineoliberal. Isso é o que a define. Isso é essencial. Economia produtiva, gerador de trabalho e distribuidora de renda. Luta contra as desigualdades sociais e regionais.
O neoliberalismo é hegemonia do capitalismo especulativo. Os índices de crescimento econômico no nosso continente, anteriormente, eram muito mais altos. Agora é uma festa mundial, porque é especulativo o crescimento para o capital financeiro, não para a sociedade no seu conjunto. A contribuição de Lula. A contribuição de Lula, ele acredita que foi também ajudar a consolidar o Grupo dos 20. É um organismo que é positivo que exista, que se incorporem mais países, etc. Então, eu acredito que a perspectiva é otimista para a América Latina. Mas poucas regiões do mundo eu sou otimista hoje em dia. E eu acho que isso pode atrair uma parceria, um objetivo importante com a Europa para lutar pela paz no mundo. Pode que os modelos econômicos não coincidam, mas o tema da paz tem que ter um protagonismo e força importante. A proposta de López Obrador pode ser um começo de tema, de pauta para discutir com a Europa. Espero que os protagonistas da política europeia sejam o Parlamento Europeu, etc., e não a OTAN. Também não se trata de discutir. Estados Unidos tomou essa postura e, infelizmente, a Europa aceitou. O inimigo é Rússia, etc., etc. Mas não tomam em conta que é necessário lutar pela paz, terminar com a OTAN. Não é fácil. Mas que função tem essa que não seja impor a hegemonia militar dos Estados Unidos no mundo? Começando pela Europa. Para terminar, Lula tem consciência de que a ideia da moeda comum sul-americana é muito complexa, mas ele diz, vou começar a trabalhar isso desde o primeiro dia do meu governo. Eu acredito que o eixo disso pode ser uma aliança Brasil-Argentina, com todas as dificuldades econômicas que existem. Mas se a Argentina não se recupera economicamente, não pode haver integração latino-americana. Os eixos dos passos importantes da integração latino-americana foi o abraço de Lula com Néstor Kirchner. Sempre a ideia que somos competidores, concorrentes. Aí começou. Aí foi a toma de a postura. E isso é possível. Lula tem um espírito. Da outra vez foi difícil a integração econômica, porque o Brasil disse, eu tenho BNDES, não preciso de um banco. O Brasil tem taxa de lucros alta. É um entendimento mais claro. Não acredito que o Brasil, colocando a sua reserva, tenha uma perspectiva hegemonista. Lula não gosta, quando eu falo com ele, hegemonia, não gosto dessa palavra, justamente porque sempre diziam que o Brasil queria ser hegemonista, que o PT queria ser hegemonista, quando ele, na verdade, é o construtor de hegemonia, está sendo agora construindo um grande frente anti-Bolsonaro. Mas é preciso trabalhar isso, manejar isso com um espírito profundamente unitário, não porque sejamos latino-americanos, porque a única região do mundo que foi mais vítima do neoliberalismo e do mais radical neoliberalismo, justamente estamos no Chile, chegou o liberalismo por causa do Pinochet, mas foi a região que gerou os líderes antineoliberais. Os grandes líderes políticos do mundo nasceram aqui, resistindo ao neoliberalismo. Então, eu acredito que a América Latina vai ter um papel importante a partir do próximo ano. Não somente porque o Brasil falta. A chegada do Brasil, o Brasil vai complementar essa unidade latino-americana. Então, domingo, vamos ganhar. Muito obrigada. Estevam. Bom, me uno às perguntas da Arlene e que, como acadêmico, eu tenho mais perguntas que respostas. E essa pergunta que ela fez é muito interessante. O que é o progressismo? Fronteiras dentro, eu disse aos cientistas políticos que definem como o progressismo como internacionalista, acho que fora das fronteiras é condenar sem duvidar uma guerra preventiva dos Estados Unidos no Iraque, violando os direitos humanos e o direito internacional, com o mesmo ênfase que condenar a invasão da Rússia à Ucrânia, que está violando o direito humanitário e o direito internacional. Isso é ser progressista no plano internacional. Não ter duplo padrão. E que é o neoliberalismo?
podemos falar sobre isso eternamente, porque eu acredito que o governo do Lula claramente foi um governo que não pode ser catalogado como neoliberal. Tirou mais de 30 milhões de pessoas da pobreza, mas se vemos na matéria macroeconômica, o governo de Lula da Silva foi bem qualificado pelas qualificadoras de risco, favoreceu o agrobusiness, o setor financeiro. Também acredito que a ideia do neoliberalismo é um conceito mais confuso do que esclarecedor, e acho que esse também é um debate. E, por último, uma terceira pergunta, que acredito que também é muito importante: o que é a América Latina? Porque, digo, América Latina também, como geografia tão ampla, tão longa, com tantas heterogeneidades, também é um conceito que termina sendo muito apertado. É outra grande pergunta que sempre, quando debatemos agendas, relações e interações desde a América Latina, devemos fazer assim. Com essas três perguntas, eu acredito que este painel tem o suficiente material para refletir e dar algumas respostas tentativas a todas essas interrogantes. Assim que, muito obrigada. Vou concluir o painel simplesmente resgatando em 1 minuto e não menos, em poucos segundos, porque já estamos passando já no tempo da hora. Algumas das ideias que foram colocadas aqui nas intervenções, acredito que é efetivo. Nós estamos numa crise existencial, é um momento de crise internacional, especialmente grave e delicada. É também real que a ideia da América Latina é pesada pela dinâmica que recebeu a região, que recebeu nesse período, em particular, e o regionalismo continua sendo um desafio que devemos recolocá-lo. Me parece valioso o que foi proposto por Carlos, de que o governo tem que ser flexíveis nas suas colocações diante de uma conjuntura tão complexa e tão incerta, como assinalou Érica. Me parece também que é real que a definição do que significa hoje ser progressista é uma questão também muito desafiante, já foi colocado com muita lucidez na conversação. Entretanto, me parece também valioso o otimismo que foi colocado por Emir com relação a esse conjunto de problemas e desafios. O desafio da política, sobre se expor ao conjunto de problemas que nós estamos identificando e encontrar os caminhos de trabalho compartilhado e identificar os pontos em comuns entre os diferentes atores da região, Estado, sociedade civil, movimentos sociais, para pensar na ação coletiva e não renunciar à política numa conjuntura especialmente grave como a que nós estamos avaliando e sobre a qual estamos falando agora. Espero que o painel tenha permitido, com certa dificuldade, devido da amplidão do tema e também a complexidade do problema, mas foram identificadas talvez algumas luzes sobre as conversações que vão vir daqui para frente, que também vão ser aprofundadas no restante do Congresso, com os painéis sucessivos que vão acontecer hoje e amanhã. Muito obrigado a todos e a todas pela sua participação. E, principalmente, muito obrigado a Érica pela sua dedicação desde o México para esse painel, ao Carlos também pela sua participação desde a Venezuela, a Mir por ter viajado especialmente desde o Brasil, num momento em que certamente é muito importante você estar lá no Brasil. E a Estevam por também nos acompanhar. Muito obrigado a todos, seguiremos trabalhando.